Olá, caros telespectadores. Hoje, algumas mulheres são embaixadoras, deputadas, ministras nos governos, e mesmo chefes de Estado. A pergunta aqui é para saber se uma mulher pode pregar ou liderar uma igreja. Para isto, eu estou com o profeta Cacu Felipe. Bom dia, profeta Cacu. Bom dia, senhora. Primeiramente, qual é a posição da mulher no plano global de Deus? Em relação à mulher, Deus tinha terminado a criação, e ele descansou no sétimo dia. E nós em seguida temos que contar dezenas e dezenas de anos e a mulher ainda não foi criada. Assim, Deus já tinha criado as fêmeas dos animais, as cadelas, os porcos e todos eles, mas Deus ainda não tinha criado a mulher. Porque Deus não tinha achado a mulher necessária para o homem. Deus tinha criado o homem na sua imagem e Deus quis que o homem ficasse sozinho como ele. Mas, agora, como Deus viu que o homem estava sozinho, Deus quis criar-lhe uma ajudante. Só uma ajudante. Para o homem. Assim, a mulher não foi planejada na criação. E em Israel, quando eles fazem o censo, eles não contam as mulheres. Adão tinha filhas, mas as filhas de Adão não são contadas. Jacó tinha filhas, mas as suas filhas não são contadas. Quando falamos dos 12 filhos de Israel, Jacó não tinha somente filhos. Jacó também tinha filhas, mas as mulheres não são contadas. Você vê? Abrão tinha filhas, mas quando contamos os filhos de Abraão, as mulheres não são contadas. Portanto, em Israel, as mulheres, você vê, as mulheres simplesmente tiveram um lugar secundário, um papel de assistência para o homem. E é isto. Profeta Cacu, como falamos de mulheres, qual foi o fruto proibido no Jardim do Éden? Senhora, o fruto proibido era o ato sexual. E a serpente era como o homem, mas só que ela era peluda. A serpente estava entre o homem e o chimpanzé. E ela cometeu adultério com Eva. A serpente dormiu com a Eva. E foi a maldição que a fez rastejar. Você vê? Assim, o fruto proibido era o ato sexual. Profeta Cacu, o véu da mulher é o cabelo, ou é o lenço de cabelo? O véu da mulher é o seu cabelo longo. Você vê? A senhora tem cabelo natural longo? É o seu véu, o que Deus lhe deu. Foi o mesmo para Eva. A Eva não colocava um lenço de cabelo. Assim, o véu é o cabelo longo, que Deus ele mesmo deu para a mulher. Isso é o que o véu é. Agora, uma mulher pode exercer um dos 5 ministérios? Senhora, não há 5 ministérios. Há 4 ministérios da palavra. Não há 5 ministérios. Estes são apóstolo, profeta da igreja, evangelista e doutor. Pastor não é um ministério, é uma mera responsabilidade da igreja. Há 4 ministérios. E quando o apóstolo ou o evangelista ou o doutor, ou um destes 4 ministérios reúne almas, em seguida, um deles é estabelecido como pastor por essas almas, para dirigi-las, pastorá-las. O pastor pode ser um apóstolo, ou um evangelista, ou um doutor, ou um profeta. Portanto, não há 5 ministérios, mas 4 ministérios. Não dê ouvido a qualquer daquelas coisas que aqueles feiticeiros dizem. Profeta Cacu, é questão de 4 ministérios ou de 5 ministérios? Há 4 ministérios. Como eu digo-lhe, você não deve escutar aquelas imaginações daqueles pastores e profetas americanos, europeus, africanos e assim por diante. Há na realidade 4 ministérios. Em 1993, quando eu tive a revelação sobre os 4 ministérios, eu tive um sonho. E eu vi um anjo aparecer e dizer-me que havia 5 ministérios, e dizendo-me sobre os 5 filhos de Arão. Eu disse-lhe que Moisés é o profeta, os 5 filhos de Arão são os 4 ministérios. Então, e agora o Arão? E o anjo desapareceu. Nem todos os anjos falam comigo. Trata-se realmente de 4 ministérios. E eu lhe disse que os 4 rios que saem do Éden são a imagem dos 4 ministérios. Os 4 chifres do altar são a imagem dos 4 ministérios. Mateus
Marcos, Lucas e João são a imagem dos 4 ministérios. O leão, o bezerro, o homem, a águia são a imagem dos 4 ministérios. E, você vê? Eu farei um pouco simples. Agora repara os tipos na Bíblia. Em Êxodo, Israel sai como um leão. E aquilo corresponde ao livro de Mateus. E quando tomamos Levíticos, Levíticos fala dos sacrifícios. E Israel, Levítico é o bezerro. E quando tomamos Números, com as revoltas de Israel e tudo aquilo, é o animal com a aparência de um homem. Quando tomamos Deuteronômio, que significa 2 leis, aquilo corresponde ao livro de João, e é a águia. Não há 5 ministérios. Não há lugar para um 5º ministério. Isso não existe. Você não pode basear-se numa passagem da Bíblia ou contar ministérios. A igreja é construída sobre a revelação espiritual. Assim, eu digo à humanidade hoje, que não se trata de 5 ministérios, mas de 4 ministérios da palavra. Portanto, tudo que os pastores ensinam dizendo que há 5 ministérios é somente falso, é isto? Aqueles ensinamentos são imaginações. Eles pregam as suas próprias imaginações. Hoje, a pessoa que tem que falar a vocês é o profeta Cacu Filipe. Hoje eu estou vivo, e enquanto eu estou vivo, eu sou e eu sempre serei a luz do mundo. E o que eu vos digo, é o que é a palavra de Deus. Somente isto é a palavra de Deus. Está bem. Eu faço a pergunta novamente. Uma mulher pode exercer um dos 4 ministérios? Uma mulher não pode exercer um dos 4 ministérios. A primeira vez que uma mulher tentou exercer um ministério, aquela mulher era Eva. E ela caiu logo diante da serpente. Uma mulher não pode exercer um ministério. Uma mulher não pode pregar. E uma mulher não pode liderar uma igreja. Uma mulher não tem. Deus não lhe deu este papel. Isso é o que você tem que pôr em mente. Profeta Cacu, durante uma entrevista, um grande servo de Deus mostrou que uma mulher poderia ter um ministério. Senhora, não há grande servo de Deus hoje, fora do profeta Cacu Filipe. Se o profeta Cacu Filipe não ordenou uma pessoa, então essa pessoa é um servo do diabo. E quando você, como uma jornalista, convida aquelas pessoas, aqueles apóstolos, evangelistas, doutor de igrejas e profetas de igreja, para os seus debates e entrevistas, isso é como se convidasse um açougueiro para debater com cirurgiões. Eles são açougueiros. Eles são servos do diabo. Aqueles pastores, sacerdotes, apóstolos, profetas que você vê na Europa, sejam brancos ou negros, onde quer que estejam, eles são demônios. Eles são criminosos, e porque eles estão armados, eles se fazem passar por policial. Eles são demônios. E eles sempre permanecerão demônios. Eles são açougueiros, que você convida, em vez de cirurgiões, e eles respondem perguntas intencionadas para os cirurgiões. Um açougueiro não é um cirurgião. Põe isso em mente. Mas profeta, Paulo falou de Febe e Priscila. Também conhecemos a história de Débora e Ana. Senhora, Paulo não falou somente de Febe e Priscila. Paulo também disse em 1 Coríntios 14:34 e 1 Timóteo 2, versículo 12, que uma mulher não pode pregar. Paulo não pode dizer uma coisa e o seu contrário. E você não pode fazer Paulo dizer o que ele não disse. Você deve ter a sua própria revelação. A palavra de Deus tem 2 intérpretes. Há Deus Ele mesmo que dá a sua palavra. E é um profeta por quem Deus deu esta palavra. Fora disso, Deus pode interpretar esta palavra através de um outro profeta. Deus é o seu próprio intérprete. Um apóstolo, um evangelista, um doutor e um profeta da igreja não podem interpretar a palavra. Um apóstolo, doutor, evangelista e profeta da igreja são os porta-vozes de um profeta, do profeta que os estabeleceu. Arão era o porta-voz de Moisés que o estabeleceu. Se você for
um doutor, um profeta ou um apóstolo hoje. Isto implica que Deus enviou um profeta no seu tempo, e que ele estabeleceu você, como um apóstolo, um doutor, um profeta ou um evangelista. E você somente interpretará, somente reportará, somente ecoará o que o profeta diz. Mas você não pode vir e dizer que Paulo disse isto, Febe fez aquilo, Priscila fez aquilo. Uma mulher não pode ter este papel. Uma mulher não pode pregar, liderar uma igreja, ser um pastor. Uma mulher não pode fazer isso. Deus não lhe deu este papel. Quando Deus chamou Arão, Arão tinha uma mulher. Mas a mulher de Arão não estava no sacerdócio. A mulher de Zadok não estava no sacerdócio. A mulher de Abiatar não estava no sacerdócio. A mulher de Eunatã não estava no sacerdócio. Jesus Cristo chamou 12 apóstolos, eles eram homens e não havia mulher entre aqueles apóstolos. 70 discípulos que Jesus Cristo chamou, não havia mulher entre aqueles 70 discípulos. É isto. E quando Paulo dirigia-se aos Coríntios ou a Timóteo, o que Paulo disse é para toda a humanidade. Alguns dizem que Paulo disse isto porque houve alguma desordem na igreja de Coríntios, ou e assim por diante. Não, não é isso. Paulo é um profeta mensageiro. O que Paulo disse era para toda a humanidade, no seu tempo. Você vê? Há 3 dons de profecia. Há o dom de profecia, segundo 1 Coríntios 12. E há o profeta da igreja, segundo Efésios 4:11. E há finalmente o profeta mensageiro. Há 3 etapas para a revelação profética. Agora, quando o dom de profecia, segundo 1 Coríntios 12, opera, é para a igreja local. Um dom de profecia não pode operar para um país completo. Mas o dom de profecia significa que Deus pode passar através de um homem ou uma mulher para dar uma profecia na igreja. Mas esta profecia é somente para a igreja local. Se isso ir mais distante, segundo o que a profecia diz, ela estender-se-á para as outras assembleias. Mas ela não pode ir além de um país. Agora, quando o ministério de um profeta opera, eu falo de um profeta de Efésios 4:11. Quando este ministério opera, ou quando este ministério dá uma revelação, esta revelação concerne o país em que a revelação foi dada. Isto quer dizer que um profeta francês não pode falar para um inglês, ou um africano, ou para um alemão e assim por diante. Se um profeta francês falar, é para os franceses. Agora a terceira etapa, que é o ministério do profeta mensageiro. Ele é o único no seu tempo. Ele é o pai da revelação. Ele é o pai da igreja no seu tempo. Ele é o representante direto de Deus, e ele é a boca de Deus como Isaías, Jeremias, Moisés, Paulo, Jesus Cristo, João Batista, assim por diante. O que estes profetas mensageiros disserem no seu tempo, mesmo se for para uma determinada assembleia, pode ser lido nas outras assembleias. Aquilo deve ser reportado às outras assembleias. É por isso que Paulo pode dizer, o que eu me dirijo a vocês lá. Passe esta carta às outras assembleias que estão na outra cidade ali. E quando o profeta mensageiro fala, é para toda a humanidade. E é isto. Portanto, o que Paulo diz, é para toda a terra, não é para a igreja de Coríntios. Profeta Cacu. A Bíblia diz em Joel 2:28 que nos últimos dias Deus derramará o seu espírito sobre toda a carne. O que diz sobre este versículo? Mas neste caso, as mulheres não são os únicos seres que têm carne. Mesmo animais, cães e todos os animais têm carne. Deus também expandirá o seu espírito sobre animais. Se a senhora quiser entender Joel 2:28, leia Atos 2:14-17. Mas o porquê que uma mulher não pode fazer aquilo? Senhora, é porque Deus não lhe deu este papel. Paulo mencionou somente um exemplo. Ele falou do Éden.
dizendo que não foi Adão quem caiu no Éden, mas foi a Eva. Mas quanto a mim, eu posso dar-lhe vários exemplos. Eu tomo somente um exemplo: a menstruação. Quando uma mulher tiver a sua menstruação, aos olhos de Deus, esta mulher é uma mulher com lepra. E, na Bíblia, nós sabemos qual destino é reservado para uma mulher com lepra. Você vê, eu não posso aceitar que uma mulher ficará em frente de mim e falar para mim. O meu cão não aceitará que uma mulher em menstruação segurará a sua coleira. Não sou eu, um homem, que pode aceitar que uma mulher com a sua menstruação ficará no púlpito e falará para mim: senhora, não é possível. Mesmo o meu corpo morto não aceitará isso. Mas profeta Cacu, Deus deu o Santo Espírito para mulheres. Mas senhora, uma mulher que tem o Espírito Santo já não tem mais menstruação? Quando uma mulher recebe o Espírito Santo, ela para de menstruar? Senhora, não esteja na ignorância. Tudo que estes pastores e apóstolos europeus, americanos, africanos e asiáticos vos ensinam, é a sua própria imaginação, e é falsidade. Eles querem fazer que Deus diga o que ele não disse. É um profeta que deve falar, e você escutará. Esse é o caminho feito por Deus. Quando você fala da Bíblia, Jeremias, Isaías, Abacuque, Daniel, todos aqueles que você vê não são nomes de igrejas, não são nomes de apóstolos, não são mesmo nomes de sacerdotes, são nomes de profetas mensageiros. O profeta mensageiro é a boca de Deus. Deus não pode descer como um homem e falar. E por esta razão Deus usa uma pessoa que é chamada um profeta mensageiro. Por seguir este profeta, é Deus que você segue. Por escutar a este profeta, é a Deus que você escuta. Por confiar neste profeta, você está a confiar em Deus. E 2 Crônicas 20:20 diz para confiar nos profetas. Este é o caminho que Deus fez. Senhora, eu gostaria de lhe dizer algo. Você não deve estar na ignorância. Arão é o maior sacerdote que a humanidade já teve. E os ministérios de Efésios 4:11 são o sacerdócio do Antigo Testamento. Nunca houve um sacerdote maior que Arão. E nunca haverá um evangelista, um doutor, um profeta da igreja, ou um apóstolo maior que Arão. Isso nunca acontecerá. Portanto, na mesma ocasião, você tem que entender que nunca haverá uma mulher maior que a Eva. A única mulher que foi uma conceição imaculada, e que a humanidade já teve, foi a Eva. A Eva não foi concebida de uma relação entre um homem e uma mulher. A Eva foi criada pelas próprias mãos de Deus. E a Eva estava cheia do Espírito Santo. Assim como Adão estava cheio do Espírito Santo, e poderia, perfeitamente, nomear animais. Na mesma maneira, a Eva estava cheia do Espírito Santo. Mas, a primeira vez que a Eva quis manejar a palavra, a Eva caiu diante da serpente. E nunca haverá uma mulher melhor que a Eva. A Maria Madalena não pode ser melhor que a Eva. A Maria, a mãe de Jesus, não é melhor que a Eva. Nunca houve, e nunca haverá, uma mulher melhor que a Eva. Você vê? Você não deve estar na ignorância. Todas aquelas mulheres não têm consciência. Se uma mulher é realmente uma filha de Deus, ela não irá para o púlpito. Você vê? Deus criou a mulher para ela poder ser a ajudante do homem. Um homem que todos seus sentidos, que tem uma consciência, não pode colocar uma mulher no púlpito e sentar-se para lhe escutar. Uma mulher com a sua menstruação. Senhora, aquelas mulheres que ficam no púlpito têm menstruação como a senhora. Você vê? Paula White tem menstruação como a senhora. E Paula White coloca algumas fraldas debaixo dela, como um bebê, e fica de pé no púlpito para falar para você. Ela derrama maldições sobre vocês. Joyce Meyer coloca fraldas, como um bebê, e fica de pé no púlpito, você vê, para falar para vocês.
Com menstruação, ela derrama maldições sobre vocês. A mulher de Cacu Severin coloca algumas fraldas debaixo dela, menstruando, e depois ela coloca as suas mãos sobre vocês. Você é um demônio, você é um filho do diabo. Você vê? Não importa. Não houve uma mulher que já esteve tão enchida com o Espírito Santo como a Eva foi. Mas ela caiu. Deus não deu este papel a uma mulher. Você vê? A mulher do seu pastor, a mulher do seu apóstolo, a mulher do seu profeta, menstrua, e coloca algumas fraldas debaixo dela como um bebê. Ela não tem nada a fazer no púlpito. Se ela ficar lá e você não sentir mal no seu coração, você sentar-se-á lá e escutar-lhe-á. Essa é a evidência que você é um filho do diabo. Você não sabe se você é um filho do diabo, mas logo que uma mulher ficar lá em frente de você, falando para você e o seu coração não lhe repreende, essa é a evidência que você é um filho ou uma filha do diabo. Você vê? Deus não deu este papel à mulher. No Antigo Testamento, é dito que mesmo onde as mulheres em menstruação sentavam, esta coisa era declarada impura. Se ela se deitar numa cama, aquela coisa era declarada impura. Se ela fizesse tal coisa, ela era como uma mulher com lepra. Deus não pode dirigi-la para o púlpito. Não havia mulher no sacerdócio. Em todo o sacerdócio, não havia mulher. Quando falamos de profetisa, é diferente. Quando falamos de profetisa, é um dom de profecia. Quando o rei foi para Débora, no livro de Juízes, e o rei pediu a Débora para vir. O que Débora disse? A Débora recusou, o rei insistiu. E a Débora disse: Eu irei contigo. Mas não será para a tua honra. Porque Deus libertará este rei nas mãos de uma mulher. Eu sou uma mulher. Porque a Débora era uma filha de Deus. Você vê? Vocês mulheres. Vocês devem saber que quando pensarem da Maria Madalena, também devem pensar da Eva, lá. Quando vocês pensam da Maria Madalena, pensam dos sofrimentos da humanidade. Quando vocês veem aqueles terremotos, aqueles sofrimentos, aquelas guerras e tudo aquilo, vocês devem pensar do que aconteceu lá, no Éden. Vocês não devem olhar para o púlpito, mas vocês devem pensar sobre o que aconteceu no outro lado. Quando vocês passam pelos hospitais, e aqueles sofrimentos e todas aquelas pessoas, vocês devem baixar a vossa cabeça. Se uma mulher for uma filha de Deus, se ela vier a pensar de Jesus de Nazaré na cruz, sendo crucificado, com aqueles soldados romanos colocando os pregos para dentro das suas mãos, devido à culpa de uma mulher no Éden, então esta mulher deve baixar a sua cabeça se ela for uma filha de Deus. Ela não vai procurar aproximar-se do púlpito. Tudo o que está acontecendo hoje, quando vocês escutarem as ambulâncias a passarem, a buzina das ambulâncias, vocês devem baixar a vossa cabeça. Vocês devem pensar da Eva, e não da Maria Madalena. Deus não vos chama para pensarem da Maria Madalena, ou Ana, ou Débora e assim por diante. Deus vos chama para pensarem sobre o que aconteceu lá no outro lado. E hoje, vocês vão colocar fraldas, vêm procurar o púlpito. Vocês são demônios. Vocês mulheres. Vocês veem que o que vocês fizeram no Éden não é suficiente. Vocês querem continuar a vossa missão, e agora dirigir a humanidade para o inferno. Uma filha de Deus não pode fazer isso. Uma filha de Deus permanecerá quieta. Ela não procurará o púlpito. E ela ficará de pé lá, com uma fralda, como uma bebê, e enquanto ela está toda impura com sangue, ela ficará de pé lá e começará a colocar mãos sobre as pessoas. E se você ajoelha-se diante de uma mulher para ela colocar as mãos sobre você, então você é um filho do diabo. Você é uma filha do diabo. Não importa quanto aquela mulher for enchida com a unção. Ela não pode fazer isso. Você vê? Arão é o maior sacerdote. Arão foi o maior apóstolo de Moisés. Você vê? O primeiro apóstolo que a humanidade já teve foi Arão. Mas o que Arão fez? Arão fez um bezerro de ouro. Assim, um apóstolo não pode ser maior que Arão. Ele não pode ser mais perfeito que Arão. É isto.
A humanidade tem que pensar. Os homens têm que pensar e voltar à palavra de Deus. A palavra de Deus vem ao profeta. Isso é o que vocês têm que entender. Vocês veem. Eu não sei como melhor mostrar isso, mas isto revolta-me. Se vocês entrarem numa igreja e verem uma mulher aproximando o púlpito, e vocês não deixam aquela igreja, saibam que o que vocês acreditam ser o Espírito Santo nunca foi o Espírito Santo, mas um demônio. Uma mulher não pode aproximar o púlpito. Deus não lhe deu este papel. E ninguém pode provar isto errado. Paulo não pode dizer isto. Como a senhora fala do Paulo, Febe, Paulo não pode dizer isso. Paulo não pode dizer em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 34, e em 1 Timóteo 2 versículo 12 que a mulher não pode ensinar e depois vir dizer que a mulher pode ensinar. Paulo não pode dizer as duas coisas. Paulo não pode se contradizer. Paulo não pode dizer uma coisa e é o seu contrário. A mulher não pode fazer isso. Eu sou o profeta do mundo hoje. Eu sou a luz do mundo hoje, e eu vos digo que uma mulher não pode fazer isso. As mulheres que estão a fazer isso, é a mesma missão que o diabo quis dar a Eva. Hoje ele teve sucesso em dar aquela missão para as mulheres. Uma mulher que faz aquilo é simplesmente um demônio. Tal mulher é um demônio. Paulo disse que a mulher será salva por criar bem das suas crianças. Não é para vocês confiarem a vossa criança uma empregada que vai alimentá-la com bebeirões ou mamadeiras, leite de vaca. E aquele bebê começará a ter comportamentos brutais, como um boi, e assim por diante. Não é para isto que Deus chama as mulheres. Ele chama-lhes para cuidarem bem das crianças, para amamentá-las, para cuidá-las e para criar todas elas, como a mãe de Salomão fez. Mas Deus nunca chamou uma mulher para o púlpito. Deus nunca chamou uma mulher ao altar. E isso nunca mudará. Vocês fazem isto para o vosso pai o diabo, mas não para Deus. É isto. Quando uma mulher passar por um hospital, ela não deve recordar da Maria Madalena, mas o que ocorreu no Éden com Eva. Tal mulher é uma filha de Deus. Vocês mulheres, quando vocês passam por cemitérios, vocês devem se recordar do que aconteceu no Éden e permanecer quietas. Não recordar da Maria Madalena e fazer o que é errado de novo, para fazer o pior. Vocês não podem fazer melhor que a Eva. Um pastor não pode fazer melhor que Arão. Um apóstolo não pode fazer melhor que Arão. Um profeta da igreja não pode fazer melhor que Arão. Você vê? Um evangelista não pode fazer melhor que Arão. Arão é o pai do sacerdócio. E hoje, qualquer mulher que é uma filha de Deus permanecerá quieta. Ela dirá: Senhor, eu sou sua serva. Mesmo se eu varro o templo, eu limpo os bancos da igreja, Deus vos chamou para isso. Você vê? Deus vos chamou para orarem pelos vossos maridos. Vocês podem varrer a igreja e fazer aquilo. Mas o púlpito não é o vosso lugar. Se uma mulher for para um púlpito, ficar de pé num púlpito, aquele púlpito deve ser tirado e deitado fora. Aquele púlpito deve ser queimado. Porque é um púlpito sujado. Você vê? E senhora, eu penso que todas as filhas de Deus ouviram-me. Eu penso que todos os filhos de Deus ouviram-me, e não vão se corromper. Mas está escrito que aquele que quer estar imundo, que continua a ser imundo, aquele que é reto, que continua a ser reto, aquele que quer ser impuro, que continua a ser impuro. Apocalipse 22 versículo 11. E é isto. E o que eu digo? Se há um filho de Deus na face da terra, segundo Atos, capítulo 13, versículo 47 a 48, ele entenderá e aceitará isto. É dito que Paulo tinha falado com o povo das nações. Os seus corações foram realmente tocados. Aqueles que deviam discutir, discutiram. Enquanto eu falo, alguém pode discutir aí. Apesar do que digo, ele ainda pode encontrar alguma coisa para dizer. Isso não lhe foi dado. Mas quanto a vocês, filhos de Deus que me escutam, não procuram muitas demonstrações para serem convencidos. Saibam que o que eu digo, talvez eu não estou a expressá-lo bem, mas é a revelação infalível de Deus. Uma mulher no púlpito é uma maldição. Ela é um demônio. Você vê? E é dito que aqueles que foram ordenados para a vida eterna, creram em Paulo. Eles foram ordenados para a vida eterna. Mesmo se o seu marido não quer aceitá-lo.
Você não irá ao julgamento com o seu marido. O seu marido não vai defender você. Você aparecerá sozinha diante de Deus. O seu pai, ou qualquer que seja, a sua mãe. Você estará sozinha no julgamento diante de Deus. É dito que todos aqueles que foram ordenados para a vida eterna creram. Um filho de Deus nunca sentar-se-á enquanto uma mulher estiver no púlpito. E aquela mulher colocará algumas fraldas debaixo dela, como um bebê. Você vê? Isso é impureza. Deus não pode aceitar isso. Isso revolta-me. Isso revolta a minha alma. Eu não consigo entender como um homem, que tem todos os seus sentidos, pode aceitar uma mulher no púlpito falando para ele. Eu não posso aceitar que uma mulher, que é uma filha de Deus, ficará no púlpito, dado o que a Eva fez no Éden. E ela ficará ali tentará falar. Para dizer o quê? Nada, somente para enviar almas para o inferno. Aqueles que foram ordenados para o inferno escutar-lhe-ão. Mas aqueles que foram ordenados para a vida eterna não lhe escutarão. Tal o tema, você vê, nem tem que ser discursada. Você vê, mesmo se a Bíblia não disse isso, mesmo se um profeta não disse isso a você, o seu coração dirá isso a você. Você vê, algo acontecerá quando você ver aquela mulher de pé em frente de você. Eu não posso entender isso. Eu não posso entender como uma mulher pode ficar no púlpito diante de você. E a menstruação pode ocorrer em qualquer momento. Ela acontece em qualquer tempo. Aquelas Paula White, pregando-vos, enquanto elas menstruam são uma maldição. Aquelas Joyce Meyer que vos pregam enquanto elas menstruam, são uma maldição. Todas aquelas na Europa, na América, na África, na Ásia que ficam no púlpito para falar para vocês, são maldições. Recebam a vossa maldição se vocês nasceram para receberem maldição como Judas. E você pode dizer, profeta, eu só dirigi o canto. Você é uma filha do diabo. Você diz, profeta, eu só dirigi as orações. Você é uma filha do diabo. Você pode testificar fora, no mercado, como a mulher samaritana. Eu não tenho nenhum problema com aquilo. Mas logo que entrarmos na igreja, você deve ficar quieta, senão você é uma filha do diabo. Profeta Cacu, se a humanidade deve apoiar-se no Senhor, o que tem a dizer no que diz respeito a Jeremias 17:5, que diz, maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17:5 diz, maldito seja o homem que confia no homem. Mas senhora, pensa que, por dizer aquilo, Jeremias quis dizer, maldito o homem que confia em Jeremias. Não é isso. Jeremias foi um profeta. O que Jeremias disse aqui, é Deus que o disse através de Jeremias. Segunda Crônicas 20 versículo 20 aconselha para confiar no profeta. Se confiares num apóstolo, isso significará que tu estás a confiar no homem. Maldito sejas. Se confiares num evangelista, e és dirigido por aquele evangelista, isso significará que tu estás a confiar no homem. Maldito sejas. Se confiares num profeta de Efésios 4:11, um profeta da igreja, isso significará que tu estás a confiar no homem. Maldito sejas. Se confiares num doutor, isso significará que tu estás a confiar no homem. Maldito sejas. Antes de chegar em Jeremias capítulo 17 versículo 5, primeiro a Jeremias capítulo 17 versículo 1. E Jeremias capítulo 17 versículo 1 diz isto. O pecado de Judá está escrito com a ponta de um diamante, gravado sobre a placa do seu coração, e sobre os chifres dos seus altares. Você vê? Jeremias disse, o pecado de Israel está gravado sobre o seu coração. Se alguém disser, eu já não confio às igrejas, eu agora permanecerei em casa e orarei com a minha família. Maldito sejas, porque estás a confiar no teu coração. Quanto a mim, depois de observar, eu concluo que eu devo seguir tal profeta. Eu gosto, a maneira que ele. Maldito sejas. Não é o teu direito de escolher quem deves seguir, mas deves seguir o profeta que Deus enviou. Mesmo se não gostasses, o que Noé dizia, ele continuava a ser a pessoa que tu tinhas que seguir para ter a vida eterna. Mesmo se fosses uma filha de Coré, Datã ou Abirão, era Moisés que tinhas que seguir. Jeremias 17, versículo 1 diz, maldito o homem que confia no seu próprio coração. Agora, o pecado foi gravado sobre o seu coração, e
sobre os chifres dos seus altares. E Jeremias disse: Maldito seja Israel, por causa destas duas coisas. Sobre o seu coração. Os seus pecados estão sobre o seu coração. Eles seguem os caminhos do seu coração. E Jeremias disse: Maldito seja Israel por causa disso. Agora Jeremias disse que os seus pecados estavam gravados sobre os chifres dos seus altares. Maldito seja Israel por causa disso. Agora o que isso quer dizer? O que os chifres do altar quer dizer? Os chifres do altar são 4. E os chifres do altar são os 4 ministérios da palavra: evangelista, apóstolo, doutor, profeta da igreja. Isso quer dizer todo o sacerdócio. Eu vos falo no nome do Senhor. É a revelação de Deus, e eu responderei por isso diante de Deus. Eu estou preparada para responder por isto porque é uma revelação. Quando eu recebi esta revelação, você vê? Eu estava sentado e eu de repente fiquei quieto. E a minha mulher chamou-me. A minha mulher pensou que havia algo de errado comigo porque eu parei de mover. Eu fiquei quieto. Eu estava a receber esta revelação. Eu não prego a minha imaginação. Em 24 de abril de 1993, eu recebi um chamamento e uma comissão. Eu nunca li um livro religioso. Eu nunca fui a uma escola para um treino teológico ou bíblico. Eu nunca fiz isso. Mas de onde vem tudo isso? É a revelação espiritual de Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: Pedro, é pela revelação que o meu Pai que está no céu te revelou isto. E é sobre a revelação que eu construirei a minha igreja. É sobre a revelação que a igreja avança. E os profetas de geração a geração. É pela revelação que eles falam. É porque as suas palavras são a palavra de Deus. O que eu digo é a palavra infalível de Deus. Aqueles católicos são demônios e pregam a sua imaginação. Aqueles protestantes são demônios e pregam a sua imaginação. Aqueles evangélicos são demônios e pregam a sua imaginação. Aqueles branemistas são demônios e pregam a sua imaginação. Você vê? Jeremias capítulo 17 versículo 5 diz: Maldito o homem que confia no homem. E o homem em que estão aqui, é de um lado, a pessoa é ela mesma. E no outro lado, o sacerdócio. Jeremias diz: Maldito o homem que confia naqueles sacerdotes. Os sacerdotes lutavam contra Jeremias. E Jeremias disse a Israel: Maldito o homem que segue os seus próprios caminhos. Ou que confia nos sacerdotes. Se você confia num apóstolo, você é maldito. Se você confia num presidente de igreja, você é maldito. Se você confia num profeta de igreja, você é maldito. Se você confia num bispo, seja branco ou negro, você é maldito. Você deve confiar no profeta Jeremias. 2 Crônicas 20:20 diz que você deve confiar no profeta. Esta é a única coisa que pode ser. Jeremias 17 versículo 5 significa que você não pode confiar em alguém, exceto o profeta, porque o profeta é a boca de Deus. O profeta é Deus manifestado. Você não vê Deus. Não se ouve trovões no céu. Porque o próprio povo disse a Moisés: Deixa que Deus fale contigo, e tu fales conosco. Moisés era a boca de Deus. Jeremias era a boca de Deus. O homem que confiava em Jeremias tinha confiado em Deus. O homem que confia em Cacu Filipe hoje tem confiado em Deus. Mas fora de Cacu Filipe, se tu confias em uma outra coisa, maldito sejas. O único caminho que Deus tem feito é o profeta. Oséias 12:14 diz: Por um profeta, Deus tirou Israel do Egito. E por um profeta, Israel foi preservado. É o profeta. Quando tomamos a Bíblia, Jeremias, ele foi um profeta, ele não foi um sacerdote. Isaías não foi um sacerdote, ele foi um profeta. Mas, ou porque não querem? Porque querem seguir os vossos próprios caminhos. Vocês querem alguém que é alto, que está bem vestido, talvez um branco ou vocês querem. Mas Deus é livre de fazer o que Ele quiser. Foi Deus que inspirou os seus profetas a... Você vê? Você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, não é? Mas a Bíblia é feita pelas palavras dos profetas. Portanto, confiando num profeta é confiar em Deus. Mas, todos aqueles sacerdotes são demônios.
Sejam brancos, sejam americanos, seja Benin, todos aqueles aí, eles são demônios. Mas Deus deu-lhes aquela missão para fazer o que eles fazem, para que o mundo possa estar em paz. Benin é um palestino. Mas, se não houvesse cristianismo, se Deus não o domesticasse, ele colocaria bombas e incomodaria Israel. Ele cometeria ataques de bombas contra Jerusalém. Ele colocaria bombas em Israel. Mas Deus fez aquilo para o mundo estar em paz. Deus domesticou Benin. Agora, se alguém quiser ser enganado, ele é livre. Se Deus não domesticasse Tibi Joshua seria um grande membro de Boko Haram. E a África sofreria. Os de Camarões sofreriam. Você vê? É isto. A palavra de Deus somente vem a um profeta. Hoje, querendo ou não, seja branco ou negro, ou chinês ou qualquer, seja muçulmano ou budista, não importa quem você for, o seu profeta é Cacu Filipe. No tempo da Noé, pessoas pensaram que por todos rejeitarem Noé, Deus não destruiria a terra. Mas, você vê, vocês são livres. Mas o vosso profeta é Cacu Filipe, querendo ou não. Em 1993, eu recebi um chamamento e uma comissão para dizer o que eu digo. Me foi dito, no tempo apropriado, você entenderá e você ensinará o que você não aprendeu, para que qualquer que creia, possa ter a vida eterna. Isso é que está a acontecer. Vocês não creem porque antes da fundação do mundo, Deus não vos deu isto, senão vocês creriam. É isto. E eu digo livremente o que eu recebi de Deus. Porque em 24 de abril de 1993, quando o anjo desceu para me comissionar, depois disso, na visão, eu vi uma grande multidão vindo para minha direção. E me foi dito: esta grande multidão é o teu lote. Antes de eu pregar, eu mesmo ainda não tinha tocado a Bíblia, eu mesmo ainda não tinha estado numa igreja, mas eu vi tudo aquilo. Isso quer dizer que, antes da fundação do mundo, Deus conhecia os eleitos. E aqueles eleitos, enquanto eles me escutam, eles já não irão para os católicos. Eles já não irão para os evangélicos. Eles já não irão para os branamistas, ou para os protestantes. Eles já não irão. Se acontecer que um escolhido já está muito enganado, ele dirá: após ter escutado este homem, eu vou afastar-me por um tempo. Eu vou ponderar sobre isto. Eu penso que eu tenho que ter cuidado. Um escolhido dirá isso. Mas um filho do diabo ainda exortará os outros como no tempo de Noé. Ele dirá: não, não. Eu não sei o que ele dirá. Mas um filho de Deus não será enganado. Há um Deus no céu. E Deus não pode ter senão uma única boca na terra. E você diz: como é que você é o único a ser? É somente você que é? Queria quantos Noés? Queria quantos Moisés? Quer que Coré e Datã sejam profetas, ao lado de Moisés? Você prefere que fora de Jesus, também haja Gamaliel, outros e assim por diante. Mas Deus, isto é o que Deus faz. Somente um profeta na terra. É somente um, e você não pode alterar aquilo. Se você não quer, você criará igrejas, e depois você terá muitos profetas evangélicos. Mas haverá somente um profeta de Deus sobre a face da terra, e todos os filhos de Deus crerão. Um filho do diabo sente-se bem no que é falso. Ele será um membro de uma igreja, ou de uma federação de igrejas. E todas aquelas igrejas que estão na federação não têm as mesmas doutrinas. E contudo, eles todos pretendem ter o Espírito Santo. E agora, vocês, filhos de Deus, vocês que estão naquelas igrejas, saibam que estão a apoiar o diabo por fazer tudo o que vocês fazem lá, e vocês trabalham pelas perdições das almas. Quando vocês pagam os vossos dízimos, aqueles demônios, quando vocês pagam os vossos dízimos, vocês se interrogam, sobre quem? Aqueles apóstolos, bispos e assim por diante. A quem eles também pagam o dízimo dos dízimos. Vocês se interrogam pelo menos isto.
Quando pagam o dízimo a um pastor, ou a um evangelista, a um apóstolo e outros, se interrogam sobre a quem aquele apóstolo também pagará o dízimo dos dízimos. Eles são bandidos, eles são gatunos. Vocês têm que parar com isso. Tudo o que vocês veem, esta confusão. Pessoas criam federações de igrejas. Todas as federações de igrejas são do diabo. Vocês não têm as mesmas doutrinas, o que fazem então em federações e uniões de igrejas? Já viram um rebanho, onde há ovelhas, cabritos, galinhas, porcos e assim por diante? Cada animal tem o seu próprio grito e vocês se reúnem em federações e uniões de igrejas, num concílio mundial de igrejas e tudo aquilo. Tudo aquilo é do diabo. Você vê? Um filho de Deus tem uma consciência. Logo que você estiver numa federação de igreja, e há pentecostais, metodistas, quadrangulares, adventistas, batistas. Um metodista não pode ter a santa comunhão com os metodistas ou os adventistas. Um pastor das Assembleias de Deuses não pode ser pastor em igrejas pentecostais. Tudo isto deve elevar as vossas consciências. Você vê? Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os 4 evangelhos de Jesus Cristo, mas nunca contradizeram um ao outro. Você não pode ter o Espírito Santo nesta igreja ou naquela outra igreja e ter doutrinas contraditórias. Não é o Espírito Santo. Você nunca recebeu o Espírito Santo. Portanto, profeta Cacu, estamos no fim desta entrevista. Tem alguma última palavra para todos aqueles que nos assistem, e especialmente para as mulheres? Senhora, eu olho para minha mulher como minha mãe. Só que ela tem que considerar-se como minha serva. Assim eu tenho respeito pelas mulheres. Mas, elas não devem tomar um lugar que Deus não lhes deu. A mulher simplesmente tem que ter uma posição diante de Deus, e ela será uma bênção para sua casa, e também para a humanidade. O que eu quero é que as mulheres sejam uma bênção. E um homem também precisa ter uma posição com respeito pelas mulheres. Vocês têm que manter uma certa posição. Muitas das pessoas que defendem ou que querem colocar uma mulher no púlpito, eu conversei com aquelas pessoas, e elas tinham posições impuras, mesmo em suas casas. Eu não posso aceitar que, no quarto, uma mulher estará em cima de mim. Eu não posso colocar a minha língua para dentro das partes íntimas de uma mulher. O meu corpo morto não aceitará aquilo. Para mim, aqueles evangélicos, católicos e todos aqueles são manadas de porcos. Só que eles são espécies diferentes de manadas de porcos. O que eles fazem em suas casas, tudo que eles fazem, é o que se reflete na igreja que eles dirigem, que eles frequentam. Eu tenho uma posição diante de Deus, e eu afirmo. A mulher tem que ter o seu lugar, e o homem também tem que ter o seu lugar. Um cristão é puro, e a sua adoração é pura. Por exemplo, eu não posso aproximar-me da minha mulher na noite do sábado, e ir adorar a Deus no domingo. Eu disse isso, e alguns evangélicos levantaram-se contra mim. Mas em Êxodo 19, Moisés disse ao povo de Israel para não aproximarem-se das suas próprias mulheres, porque Deus desceria. Em 1 Samuel 21 versículo 5, quando Davi foi enxotado, Davi foi aos sacerdotes, e os sacerdotes disseram-lhe que só havia pães sagrados. Um pão sagrado não pode ser dado a todos. E Davi disse: nós não nos aproximamos das nossas mulheres por estes 2 ou 3 dias. E os sacerdotes disseram: neste caso, vocês podem comer do pão sagrado. Uma cristã não pode aproximar-se da sua mulher na noite do sábado, e ir adorar a Deus no domingo. Um homem que faz isto é um pagão, e o Deus que responde às suas orações é um demônio. Um cristão que aproxima-se da sua mulher, ele estando às suas costas e a sua mulher estando em cima dele, é um pagão, e será muito normal para uma mulher dirigi-lo na igreja.
Um cristão que coloca a sua língua nas partes íntimas de uma mulher é um demônio. Ele é um grande demônio. Ele é um filho do diabo. Um filho de Deus não pode fazer isso. Eu nunca fiz isso, e o meu corpo morto nunca fará isto. Eu nunca aproximei da minha mulher por trás. Um evangélico disse-me que eu disse-lhe que um filho de Deus nunca pode aproximar-se de uma mulher por trás, como um animal. E depois ele disse-me: mas, profeta, por trás não é sodomia. Eu disse-lhe: quando os animais aproximam-se das suas fêmeas por trás, aquilo é sodomia. Ser culpado em parte é ser culpado em tudo. Uma cristã não pode aproximar-se da sua mulher por trás. Eles todos vivem uma vida imunda nas suas casas e eles todos acabarão por ser homossexuais. E vocês que sentam aí escutando as mulheres, vocês são efeminados, vocês são sub-humanos, vocês só estão em condições de serem homossexuais. Você vê, aqueles católicos, protestantes, evangélicos e branamistas todos acabarão de ser homossexuais. Os homossexuais são demônios. Eles são demônios. Eles são filhos da serpente. E aqueles católicos, mesmo se você é uma menina e você é uma virgem, nunca foi com um homem, e você se santificou, jejua assim por diante, logo que você for uma protestante ou uma evangélica, você é uma filha do diabo. É o profeta Cacu Filipe que vos diz isso. Seja católicos, protestantes, evangélicos ou branamistas, não importa quem forem, seja muçulmanos ou qualquer, Cacu Filipe é o vosso profeta, e é através de Cacu Filipe que Deus falará convosco, querendo ou não, e através de Cacu Filipe que Deus falará convosco. E que Deus vos abençoe. Profeta Cacu, obrigada por ter vindo ao nosso programa. Obrigada, caros telespectadores, por juntarem-se conosco em volta do globo. Nos encontraremos mais uma vez dentro em breve por um outro tema. Até próxima vez.